A gente tem a honra de receber aqui nos estúdios da CNN em São Paulo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para a gente falar sobre o atual momento da política nacional, principalmente as eleições de 2026. Seja bem-vindo, governador, aqui ao Bastidores CNN. Gostaria de começar a nossa conversa falando da troca de partido do senhor. PSDB para o PSD. O próprio Gilberto Kassab já disse à CNN Brasil, o senhor é um pré-candidato sim à presidência da República em 2026. O senhor topará essa tarefa? Pretende ser candidato à presidência? Olá, Gustavo, Tainá, todos que nos acompanham. Eu estou entrando no PSD para poder ajudar a construir uma alternativa para o país. Eu acho que é muito importante que a gente saia dessa luta fratricida que coloca brasileiros contra brasileiros, em que as pessoas brigam umas com as outras e pouco se briga com os problemas. Então eu quero sim ajudar a construir um projeto que faça com que o país supere os seus desafios, inclusive essa polarização. E como estou com essa disposição, sim, de ajudar a construir esse projeto, eu me disponho a liderá-lo também. Aliás, é um gesto de quem tem responsabilidade. Eu não estou aqui simplesmente para dizer, olha, vamos por esse caminho, por aquele que é melhor, mas depois a gente acha alguém para tocar essa agenda. Eu estou dizendo, sim, eu me disponho, me sinto preparado, tenho vontade, essa aspiração ela é legítima, tenho energia e confiança para liderar esse projeto. Mas antes de definir o nome de quem vai liderar o projeto, a gente tem que discutir o projeto propriamente dito. Hoje mesmo, na tarde desta segunda-feira, está se filiando ao PSD também o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung, que é um grande quadro da política nacional, ajudou também a fazer uma virada de chave no estado do Espírito Santo, uma boa referência em gestão pública. E somado a ele, a governadora Raquel Lira, ao Pedro Cunha Lima, que foi meu correligionário também no PSDB, agora meu correligionário no PSD lá na Paraíba, entre outras figuras, né, que estão aí no PSD, o governador Ratinho Júnior do Paraná. Todos nós queremos trabalhar juntos para a formatação deste projeto, do futuro do país, e eu me apresento. Se entenderem lá no momento oportuno que o meu nome pode liderar esse projeto, vou estar pronto para liderar o país numa mudança geracional que eu acho que a gente precisa fazer na nossa política. Governador, para ficar um pouco mais claro, na sua avaliação e a partir de conversas que o senhor certamente teve com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, em que termos e em que prazo esse nome deve ser definido, ou essa chapa de direita para disputar a presidência da República em 26? Ana, o PSD tem sido habilmente conduzido pelo presidente Kassab, justamente juntando forças, né? Então tem uma série de protagonistas da política nacional, senadores, governadores, prefeitos de cidades importantes, de capitais, mobilizados aqui para construir essa alternativa de um partido que está no centro, mas não quer dizer simplesmente equidistante das posições antagônicas. Eu digo que estar no centro não é ausência de posição, é ter a possibilidade de conversar com todos. Esse ano vai ser um ano especialmente dedicado a essas conversas, à articulação política, e no momento apropriado, eu entendo que mais para o final do ano vai se ter uma clareza melhor sobre o ambiente, a circunstância, qual é o contexto eleitoral, né? Nós temos ainda muitas coisas se movendo neste tabuleiro. A eleição é só no ano que vem, a gente não está nem há um ano, aliás, estamos há mais de um ano ainda de começar o processo eleitoral, então tem uma jornada aí a ser cumprida. Eu entendo que até o final deste ano a gente vai ter um melhor entendimento dessa circunstância, desse contexto. Definição sobre candidaturas, elas se dão apenas no ano que vem, quando for o momento da desincompatibilização de candidatos que estejam em mandatos, como é o meu caso como governador, para a definição sobre efetivamente quais serão os candidatos, onde é que eles estarão. Mas eu insisto, eu já em 2022 me apresentei com essa disposição, eu não me conformo com esta polarização na forma como ela está no país, em que a gente vê, de um lado, roubos antidemocráticos e, de outro lado, desapreço pelo equilíbrio das contas públicas. Eu entendo que o país precisa promover uma conciliação entre instituições fortes, democracia vibrante e um governo que caiba no bolso do contribuinte, e não um bolso do contribuinte que é tomado para atender às necessidades do governo, né, com constantes
aumentos de impostos e com desajustes e desequilíbrios que punem o serviço público e os investimentos. A gente precisa criar condições no país de avançar e virar essa polarização nociva que está aí ao país, com brasileiros lutando contra brasileiros dentro da própria família, né? Desagregando as famílias brasileiras por conta de disputa política. Eu tenho muita confiança de que 2026 será um ano de superação dessa polarização. Governador, hoje Luiz Inácio Lula da Silva é candidato à reeleição. Jair Bolsonaro está inelegível, dificilmente vai reverter no Supremo Tribunal Federal. Mas a centro-direita discute a possibilidade dele apoiar um nome. O senhor aceitaria o apoio de Jair Bolsonaro em 2026? Estou defendendo, Gustavo, justamente que seja a superação dessa polarização. Eu entendo que a superação desta polarização se dará justamente sem vínculos com as candidaturas que protagonizam a polarização. Olha, eu respeito, eu tenho que dizer aqui, antes da existência das figuras, existem os eleitores que escolhem cada um deles, cada um por conta de dores específicas que sintam aqueles que enxergam em Lula, aqueles que enxergam em Bolsonaro, os que atendem às suas dores específicas, né, de grupos específicos da população. Mas o Brasil é para todos os brasileiros. E eu desejo construir, né, um caminho que consiga ultrapassar isso. Por isso, eu tenho um perfil de atuação que é conhecido no Rio Grande do Sul, com um enfrentamento duro ao crime. Eu estou aqui em São Paulo hoje para participar justamente de agendas de debate sobre segurança pública. O Rio Grande do Sul tem tido resultados muito expressivos na redução dos indicadores de criminalidade, com um enfrentamento duro, firme à criminalidade, mas sem ser truculento, né? Porque é o Estado agindo através das suas polícias para garantir segurança. Ele não pode ser truculento e não pode ser autoritário, ele tem que exercer essa força. E isso, naturalmente, é uma agenda que foi historicamente mais identificada com a direita. Assim como as reformas que eu promovi no Estado, de privatizações, reformas nas carreiras dos servidores públicos, que são também pautas que historicamente são capitaneadas por aqueles, né, como eu, liberais, que entendem que a máquina pública deve ser menor, mas nem por isso uma máquina pública ausente naquilo que é mais importante, que é atender as pessoas que mais precisam, seja na segurança pública, seja na área social. E o Rio Grande do Sul tem os maiores e mais robustos programas na área social da sua história recente, a partir das reformas que nós fizemos. E essas bandeiras, historicamente, foram encampadas aí na área social pela esquerda. Então, eu acho que o país precisa superar esta divisão, o que não significa promovermos uma convergência em que vamos deixar de ter diferenças, mas que saibamos nos respeitar nas diferenças que nós temos. E por isso que eu defendo que se constitua uma candidatura que não esteja vinculada a nenhum dos líderes que protagonizou esta polarização recente da política nacional. Juliana Lopes. Governador, voltando para essa questão da agenda, né? É claro que a gente está falando numa antecedência muito grande em relação às eleições, mas o que o senhor apresentaria como prioridades nessa agenda na disputa à presidência da República? A gente sabe que tem uma oposição que vai abordar a questão da segurança pública de uma forma muito contundente. Esse é o caminho? O senhor acha que existem outras pautas que precisam ser tratadas, como a questão fiscal, que o senhor também tem um entendimento maior? Bom, eu assumi um governo no Rio Grande do Sul que não conseguia pagar nem o salário dos servidores no final do mês, que não tinha dinheiro nenhum para investimentos, que precarizava serviços públicos por conta do desequilíbrio fiscal. E sim, para o Brasil, a pauta fiscal é determinante, porque não é inimiga da prestação de serviços, é importante lembrar disso. O debate que fica politicamente estabelecido parece que ou será um governo presente com força nas áreas críticas que são demandadas pela população, ou vai fazer ajuste. E o que nós mostramos no Rio Grande do Sul é que justamente o ajuste nas contas públicas, o equilíbrio das contas é fundamental para que o Estado, o poder público, possa estar mais presente. Nós fizemos a maior incorporação de servidores da segurança pública na história recente do Estado. Nós fizemos os maiores investimentos na área da segurança, com viaturas, armamento, tecnologia, para reduzir quase 80% roubos a pedestres no Rio Grande do Sul, quase 90% de redução de roubos de veículos, porque o Estado passou a ter capacidade de investimentos e de sustentação desse serviço. Então, o equilíbrio, a agenda fiscal
é aliada da prestação de serviços de forma eficiente para a população. E mais ainda, no conjunto nacional, quando a gente olha Brasil, o equilíbrio das contas é fundamental para poder apresentar perspectiva de futuro de redução de juros, né? Porque se o governo está desajustado, está desequilibrado, está precisando de dinheiro, ele precisa pagar um prêmio maior a partir de juros maiores. Isso também, se você está anabolizando a economia a partir de incentivos diversos, está pressionando a inflação, você tem juros como ferramenta de tentar conter a inflação. O Brasil, infelizmente, tem graves desajustes do ponto de vista fiscal e econômico que vão precisar ser enfrentados pelo novo governo. O próprio governo federal atual reconhece isso na medida em que emite boletins da perspectiva futura das contas públicas que sinalizam lá para 2027 incapacidade de pagar o básico, né, nas despesas discricionárias. Então está contratado isso, já está claro que vai precisar ser feito e precisa ser feito de forma correta, politicamente, conduzindo esse debate sem gerar confrontos e conflitos inúteis. O Brasil vai precisar fazer nova reforma previdenciária, vai precisar fazer reforma administrativa para fazer conter o gasto público na sua capacidade orçamentária. E isso vai se encarregar de ajudar o país a ter um ambiente econômico melhor para gerar investimentos, né? Aproveitando, inclusive, o que a geopolítica mundial está exigindo de reposicionamento de investimentos no mundo por conta dos conflitos que acontecem ao redor do planeta e que traz até, ninguém deseja esses conflitos, todos nós torcemos pela resolução deles, mas do ponto de vista de organização das cadeias produtivas, significam também uma oportunidade que a gente pode atrair investimentos aqui para o Brasil. E a agenda da segurança pública, que foi aqui mencionada, também é uma agenda que tem que ser liderada nacionalmente, mas respeitando a autonomia dos estados. O Brasil é uma federação, né? Um país de dimensões continentais, diverso. Não é de cima para baixo, não é de Brasília para as pontas que vai se resolver absolutamente tudo, mas o poder central, o presidente da República, tem um papel de coordenação, ganhando a confiança dos estados, articulando as forças de segurança e promovendo os investimentos na área que ele deve investir, né? Como é o caso na segurança pública, da segurança das fronteiras. Antes mesmo de discutir ter novas competências por parte do governo federal na área da segurança, ele tem que cumprir com a competência que ele já tem, né? Por exemplo, com a Polícia Federal para controle de fronteiras. O Brasil vai precisar, talvez, dobrar o efetivo da Polícia Federal e colocar essa Polícia Federal a efetivamente fazer o combate qualificado ao crime organizado a partir do controle de fronteiras no nosso país, que é precariamente exercido, muitas vezes, inclusive, pelas polícias estaduais, pela incapacidade, não da vontade dos policiais federais, mas da absoluta falta de estrutura para conseguir cumprir com um papel como esse. Então tem aí pautas que são importantes, reformas, sim, estruturantes da máquina pública para buscar equilíbrio das contas, sinalizar um horizonte melhor de equilíbrio, animando investimentos, muitas parcerias com o setor privado, como a gente tem feito também no Rio Grande do Sul, para infraestrutura, e uma agenda de educação para melhoria de produtividade. O país precisa ganhar produtividade a partir da qualificação da sua mão de obra, o que envolve uma dedicação à melhoria do ensino médio, do ensino técnico e profissionalizante no nosso país para conseguir inserir mão de obra qualificada no mercado de trabalho brasileiro. São pautas que partem, né, dessa necessidade de equilíbrio das contas públicas. Se não houver Estado organizado, poder público organizado, não haverá sustentação das políticas públicas mais críticas para o futuro do Brasil. Luísa Martins, que é conterrânea do senhor na Grande Pelotas. Governador, muito obrigada pela entrevista, é um prazer tê-lo aqui. Governador, queria mudar um pouquinho de assunto, sair um pouco da questão da política em 2026 e falar um pouco da situação da gripe aviária no Rio Grande do Sul. Queria que o senhor desse aí um diagnóstico de como que está essa situação hoje, se tem alguma perspectiva em negociação para a reabertura do mercado e para o fim desses embargos à exportação do frango brasileiro. Bom, o Brasil, como um dos maiores produtores mundiais de frango, ele tinha até aqui resistido bravamente na entrada, diagnóstico de gripe aviária em aves comerciais. Os grandes produtores ao nosso lado, como são, por exemplo, os Estados Unidos e China, já têm há algum tempo, né, episódios ali, os Estados Unidos com até situação mais crítica em episódios de gripe aviária. E por isso que desde que nós tínhamos diagnosticado
tempos atrás, vírus em aves silvestres, se intensificou, né, todo o protocolo sanitário de acompanhamento, fiscalização, para que, sendo detectado, né, em granjas comerciais, como detectamos neste caso específico em Montenegro, entre em curso todo o protocolo sanitário. Então eu tenho a convicção de que será uma oportunidade, já está sendo, de demonstração da força do serviço de veterinário oficial do Estado e do sistema de defesa sanitário do Brasil em relação à nossa produção primária e que fez o isolamento, né, desta área, todo o levantamento nos primeiros 3 quilômetros, nos 10 quilômetros da área que foi diagnosticado. Os casos que havia suspeita eventual de atingimento de humanos, todos descartados, né? Todos os testes aplicados, todos descartados, não há caso, portanto, até aqui registrado e nem suspeito neste momento de incidência em humanos. E em relação à produção de proteína animal dos nossos frangos, há o monitoramento desde a quinta-feira da semana passada, o dia 0, que é aquele em que se faz a desinfecção da granja, e a partir dali se contam os 28 dias do chamado vazio sanitário, em que, não havendo novas ocorrências, se pode considerar o país livre da gripe aviária. Então é importante todo esse trabalho agora, que tem dezenas de profissionais do nosso serviço veterinário oficial do Estado em campo, fazendo esse acompanhamento, fazendo esse monitoramento, para buscarmos que tenhamos de fato esse período sem novas intercorrências e a partir disso possamos buscar a recuperação das condições de exportação da nossa produção de frangos. Obrigada, governador, pelo tempo aqui conosco no Bastidores CNN. Falamos com Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Um bom trabalho, uma boa semana. Obrigado, até mais. Até mais, governador. Obrigado novamente. Espaço aberto aqui na CNN Brasil.